Eu estou explicando é porque é todo mundo que votou no Castelo Branco e aí você vai perceber o que foi o golpe, né? Tudo é golpe. Vamos pensar que não é o que não é. Quero dizer o seguinte, é porque a sua posição sobre 64 que não é do feitio da esquerda é golpe. Senhor presidente, democracia, Lula na direita. Gente, eu vou pedir aos parlamentares que esse tema, toda vez, ele é um tema transversal. O senhor poderia expor para a gente aqui, eu queria fazer duas perguntas, que para mim tem a ver com a interpretação daquilo que o senhor apresentou como ideias apresentadas aqui e que, claro, sugerem uma necessidade de interpretação crítica também dos parlamentares. Primeira pergunta, se o senhor tem convicção formada sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que reconhece a possibilidade de que seja celebrado casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, se o senhor tem convicção sobre esse assunto e se acha que o livro didático, então, de alguma forma, ele pode estar indo contra aquelas que são as suas convicções pessoais. E a segunda pergunta que eu quero fazer, desconheço a resposta, não vem aqui também uma posição minha como se fosse um adiantado de saber o que o senhor tem a dizer. O senhor falou aqui de alguns episódios e apresentou alguns episódios do que teria sido o período de ditadura militar brasileira. E aí eu encerro, presidente, que eu sei que já falei bastante. O senhor considera que o que aconteceu em 64 no Brasil pode ter sido considerado um golpe? Essas são minhas duas perguntas. Bom, eu vou responder, não vou fugir das suas perguntas. Eu vou apenas fazer uma ponderação, embora o deputado Glauber tenha feito esses dois questionamentos de forma muito respeitosa e Vossa Senhoria tenha liberdade para respondê-la, ela não faz parte do objeto do projeto em debate. Falar, então, senhor presidente. apenas, só estou fazendo o registro. Ele gosta mais de chocolate ou de caramelo? Só estou fazendo o registro. Tem que saber se gosta mais de chocolate ou de caramelo. Mas se gosta mais de chocolate, você é contra o caramelo? Só queria dizer que você é contra o morango? Mas a pergunta foi feita, cabe ao convidado, se ele quiser responder. Porque tem liberdade, não há nenhum... Só queria dizer respeitosamente, presidente, respeitosamente, que, claro, o convidado pode querer responder, pode não querer responder, essa é uma prerrogativa do convidado, como acho também, e aí falo respeitosamente com o deputado Flavinho, que é uma prerrogativa dos convidados, mesmo que sejam críticos a essa comissão, tomarem a decisão de vir à comissão ou não virem à comissão, a partir daquilo que fazem como avaliação de se a presença deles é positiva ou negativa. A gente tem que estar aberto. Senhor presidente, em que pese ser respeitosa, a gente sabe que, no fundo, qual é a intenção dele? A intenção dele é pegar o senhor e jogar uma massa contra o senhor. A única pergunta gay, que é os gays, sim, o senhor. Tem a ver com o que nós estamos conquistando. Calma, não precisa do nervosismo. Eu sei que o convidado, ele tem a liberdade de responder se quer ou não, mas quero dizer que, do ponto de vista da interpretação dos fatos e do que foi apresentado, eu considero que as perguntas são relevantes. Só isso. Agradeço Vossas Excelências pelas ponderações e essa presidência tem o papel apenas de informar ao convidado da sua desobrigação em responder quando extrapola os temas. Mas a pergunta está feita. Se Vossa Senhoria quiser fazer a resposta, não há nenhum prejuízo em deixar de fazê-lo. Em relação ao deputado Flavinho, o deputado Glauber apenas não é fazer defesa, porque ele está aqui, poderia fazê-lo pessoalmente. Em relação à convidada da Unesco, sim, é apenas a crítica que ele fez e que essa presidência também fez, é que é facultado ao convidado vir ou não, porque aqui não se trata de convocação. Mas quando se compromete em vir, é deselegante com a comissão, desrespeitoso com a comissão, declinar, como foi feito de última hora, em 2 convites, em 2 oportunidades. E com a casa, na última sexta-feira, ela declinou. Mas apenas em relação a esse episódio. Mas Vossa Excelência tem sido bastante presente aqui, sempre muito respeitoso. Tá. Professor Lei, Vossa Senhoria tem a palavra para a resposta. Eu vou responder, se não vou fugir das suas perguntas, não, deputado Glauber. Sim, eu sei. Olha, acerca das imagens e acerca da decisão do STF assim, sobre a união homoafetiva, eu considero sim. Eu considero, e é uma decisão do STF, nós temos que respeitar. Primeiro, deste ponto, nós temos que respeitar. E outra coisa, a minha fala não foi contra os homossexuais, nem as lésbicas, nem os gays. A minha fala não foi contra eles. Aqui também, eles sempre colocam os 2 modelos, né? E isso
em livros de crianças de 6 anos, 6, 7 anos, né? Aqui. Essa família aqui é uma família, segundo o livro diz, é uma família moderna, é a família brasileira do século, XXI. Está no livro de crianças de 8 anos, de 8, 9 anos, que é o livro de número 4, né, que são 2 homens e uma mulher que formam uma família. Né? Agora eles já não estão mais chamando de família, já não é mais família. A palavra, o termo família já está sendo deixado de lado. Agora está tratando de agrupamentos familiares, né? Agora são os agrupamentos familiares. Neste caso aqui, é uma poligamia, né? É o homem que tem todas as mulheres, as adultas são deles e os filhos também, né? Quando eu disse acerca dos livros, quando eu mostrei, é porque o projeto que se tem acerca dos livros didáticos, com a inserção desse tema, da desconstrução da identidade da criança pessoal e da identidade familiar, ele é um argumento equivocado. O argumento é para combater a discriminação contra essas pessoas e contra essas famílias. Este é o argumento, tá certo? Para que não haja discriminação, e nós temos que treinar as crianças para isso, tá certo? Nós temos que treinar, essa é a visão. A visão da ideologia é que as crianças têm que ser treinadas para que no futuro elas não tenham preconceito para com essas pessoas. Olha, ninguém deve ser, na nossa sociedade, deve ser motivo de sofrer preconceito, deputado. Ninguém deve ser motivo. Só que essa estratégia ela é mentirosa. Ela não visa formar pessoas que no futuro não vá ter preconceito. Muito pelo contrário, deputado. Essa ideologia, ela parte do ponto de desconstruir a identidade da criança, de desconstruir a identidade de ser homem e de ser mulher, e da possibilidade que ele pode ter de se relacionar sexualmente com pessoas do mesmo sexo, ou com grupos de pessoas, tá certo? Como apresenta lá, eu mostrei no livro lá, famílias com 3 pessoas, família com muitas. Então, eles já vão formando na mente da criança essa visão. Quando a criança chega com 10 anos de idade, deputado, um momentinho, eu vou concluir. Quando a criança chega aos 10 anos de idade, esse é o projeto. Sabe quantas vezes ela já viu essa questão de ideologia de gênero? Quantas vezes, deputado? 10 vezes. Porque ela está vendo em disciplinas diferentes 2 vezes por ano, deputado. 2 vezes por ano. Aos 10 anos de idade, essa criança está confusa com relação à sua identidade pessoal, sabe? E a sua identidade familiar, ela fica confusa. Ela chega à idade da adolescência confusa, sabe? Nós estamos começando a conhecer essa geração, sabe? O índice de suicídio entre os adolescentes está altíssimo, não sei se o senhor tem acompanhado. Eu trabalho na escola, sabe? Nós temos que ficar vigiando os banheiros, vigiando as salas de aula, sabe? Já como reflexo, não só na escola, mas na mídia, nas novelas, nos comerciais, sabe? Então, não confundam essa cruzada nossa contra a presença da ideologia de gênero nos livros das crianças, não confunda isso com preconceito e com o desapoio aos programas que tratam da discriminação dessas pessoas, de forma alguma. Só para eu entender, então, o senhor não tem uma posição crítica à decisão do Supremo Tribunal Federal que reconhece o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo? É o Supremo Tribunal Federal, eu não sou da área do direito, eu respeito a decisão do Supremo Tribunal Federal. Só para contribuir, deputado Glauber, o Supremo ele não entendeu o casamento. O Supremo entendeu a união estável. O CNJ é que entendeu a união civil, não foi o Supremo Tribunal Federal, o CNJ. Agradeço as ponderações dos parlamentares, agradeço ao deputado Glauber também por seus questionamentos e interação com o professor Orley. A segunda pergunta não vai responder? Teve outra pergunta. A de 64. Em relação... Deputado Glauber, eu tinha 1 ano de idade nessa época, eu vou me abster dessa resposta. Porque eu queria ser, se eu tivesse sido um espectador ocular, sabe, se eu tivesse, eu tinha 1 ano apenas, eu nasci em 1963, né, mas pelo que eu li, né, nos livros, pelo que eu li na história, né, os militares subiram ao poder com consentimento do Congresso. Os militares subiram ao poder com consentimento do Congresso. Para o senhor não foi golpe, então? Para o senhor não foi golpe. Para o senhor, é história. Para o senhor não. Os militares subiram ao poder com consentimento do Congresso. O Congresso votou. Estou satisfeito, presidente. O Congresso votou e
O Congresso votou. Ou foi mentira? Não foi isso? Eu só vou... Na minha avaliação, sim, mas Não. isso talvez seja... Vou deixar esse tema na minha avaliação foi golpe, mas isso pode servir para um outro em tipo de 64 debate entre pode nós. ter sido depois, mas em 64 não, é isso que ele está querendo dizer. O Congresso, Eu até Congresso concordo que tenha sido, a chegada dos com o tempo, a militares. manutenção no poder foi, mas... outra história. Vamos marcar uma reunião para discutir esse tema com a profundidade que ele merece. Vamos... Deputado Flavinho solicitar a palavra por um minuto. O Glauber tem fetiche com pra... 64. O Najib também, né? Ele perguntou para o Najib, perguntou para o dispositor. Chega até um seminário sobre 1964. Vamos continuar. Glauber, a gente vai dar um passeio na biblioteca aqui, você vai ver quem votou em Castelo Branco. O deputado Bolsonaro. Eu estou inscrito para falar no plenário. Todo mundo que votou no Castelo Branco, e aí você vai perceber o que foi o golpe, né? Tudo é golpe. Vamos pensar o que não é. Quero dizer o seguinte, porque a sua posição sobre 64 o que não é do conheço. feitio da esquerda A posição... é golpe. Senhor presidente, Democracia, Lula na direção. Gente, eu vou pedir aos parlamentares que esse tema, toda vez, ele é um tema transversal à comissão, e quando entra em pauta, a gente acaba perdendo o foco do debate no projeto que estamos todos aqui a estudar e avaliar. Agradeço a contribuição dos senhores e também o acatamento. Passo a palavra ao deputado Flavinho, relator da matéria. senhor presidente, apenas respondendo ao deputado Glauber com relação ao meu estranhamento do declínio do representante da Unesco, é que, por exemplo, eu sou relator da matéria, fui convidado para estar, por exemplo, lá com o deputado Paulo Freire em Campinas, para acompanhar o seminário, estive presente. Não estive no Rio por uma questão de agenda, porque estava marcado, foi mudado a data, e quando fui avisado, infelizmente, eu tinha um compromisso que eu não podia adiar. São Paulo, estive em São Paulo, São José dos Campos, e estive agora com o Bacelar, deputado Bacelar, nessa segunda, em Salvador, na Bahia. Então, acredito que aqueles que são contrários ao projeto e têm o espaço privilegiado nessa comissão, deveriam fazê-lo, ainda mais quando confirmam presença e tiram o espaço de um outro para estar aqui, se colocando favorável ao contrário. Então, é, no mínimo, a meu ver, deselegante e desrespeitoso. Somente nesse sentido. Obrigado.